dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês esse patinho de lacinho. Essa patinha de lacinho. É uma receita simples de fazer que eu fiz originalmente. Essa peça aqui eu fiz com fio Anne e agulha 2 milímetros. Usei olhos de segurança 8 milímetros e ele inteiro foi feito em fio Anne. Tem até um rabinho aqui atrás. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse patinho usando lã molê e a minha agulha 3,5 milímetros. Vou usar a lã molê branca e outras cores para fazer o biquinho e as sainhas e o lacinho. Essa receita original eu encontrei em russo e, como vocês sabem, eu faço trabalho de tradução. Então eu vou deixar na descrição do vídeo a receita em PDF traduzida e o link onde eu encontrei a receita original para dar os créditos à artesã. É isso, vamos começar a nossa aula. Bom, vamos começar o nosso patinho pela cabeça. Eu vou usar aqui o meu fio branco, a minha lã molê branca e a minha agulha 3,5 milímetros. Para iniciarmos a cabeça, vamos fazer uma laçada inicial e 6 pontos baixos dentro da laçada inicial. Então aqui faço a laçada inicial, dentro dela agora 6 pontos baixos. É o que nós geralmente fazemos, aquele basiquinho. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso círculo mágico e ir para a próxima volta. Na próxima volta, que é a segunda, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então aqui, no primeiro ponto, nós vamos passar a nossa agulha e fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Fiz os 2 pontos baixos, eu passo a agulha pelo primeiro ponto e eu vou marcar este ponto aqui. Marquei aqui o meu primeiro ponto. Eu vou no segundo ponto e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou repetir até o final da volta. Na nossa base temos 6 pontos baixos e no final aqui da segunda volta ficaremos com 12 pontos baixos. Um aumento em cada ponto de base. Terminei aqui a segunda volta com um aumento para cada ponto de base. Nós vamos agora para a terceira volta. Na terceira volta vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base e um aumento no segundo ponto. Um ponto baixo e um aumento repetindo até o final. Então, no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e marcar já, com a minha marcação da fitinha, já fica certinho. E no segundo ponto, um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre um ponto baixo e um aumento. Terminei aqui a minha terceira volta com um ponto baixo e um aumento repetindo até o final. Nós vamos para a quarta volta. Na quarta volta, vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no terceiro ponto. Então, aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e marco. No segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. E no terceiro, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, 2 pontos baixos individuais. E no terceiro ponto, um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Eu estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, porque são pontos básicos. São o que geralmente nós fazemos em muitos trabalhos. Então, eu estou fazendo aqui um pouco mais rápido a minha explicação. Mas eu espero que dê para entender. Então, nós vamos continuar repetindo aqui. 2 pontos baixos e o aumento até o final da volta. Terminei aqui a quarta volta com 2 pontos baixos e o aumento. Nós vamos agora para a quinta volta. Na quinta volta, vamos fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no quarto ponto. Então, novamente, vou fazer o meu primeiro ponto e marcar. Feito o primeiro ponto, fazemos mais um no ponto à frente e outro no ponto seguinte, formando aqui 3 pontos baixos individuais. Agora, no quarto ponto, fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Desta forma, e novamente, 3 pontos baixos individuais
e no quarto ponto, um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a quinta volta com 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Vamos para a sexta volta. Na sexta volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no quinto ponto. Então, novamente, aqui no primeiro ponto fazemos um ponto baixo e marcamos. Feito o primeiro, fazemos mais 3, totalizando 4. Então, 4 pontos baixos individuais no total. Com os 4 pontos baixos prontos, no quinto fazemos um aumento. Fizemos aqui 4 pontos baixos e o aumento. É o mesmo que nós fizemos nas voltas anteriores, só que vamos aumentando um ponto para cada volta. Então, fizemos um ponto baixo e o aumento, depois 2 pontos baixos e o aumento, depois 3 pontos baixos e o aumento, e agora 4 pontos baixos e o aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 4 pontos baixos individuais e um aumento no quinto ponto. Feita aqui a sexta volta com 4 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, vamos para a sétima volta. Na sétima volta, vamos fazer 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no sexto ponto. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos o trabalho. Feito o primeiro ponto, fazemos mais 4, totalizando 5. Feito 5, no sexto ponto, fazemos um aumento. Então, fizemos aqui 5 pontos baixos individuais e um aumento no sexto ponto. Novamente, 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Agora, no sexto ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 5 pontos baixos e o aumento. Feita a sétima volta com 5 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, nós vamos agora para a oitava volta. Na oitava volta, vamos fazer 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no sétimo ponto. Então, novamente, no primeiro ponto fazemos um ponto baixo e marcamos. Depois, 5 pontos baixos individuais, mais 5, totalizando 6. Fiz aqui 6 pontos baixos individuais. No sétimo, fazemos um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Então, sempre 6 pontos baixos individuais e um aumento no sétimo ponto, até o final da volta. Terminada aqui a oitava volta, fazendo 6 pontos baixos e o aumento, nós vamos fazer o seguinte agora. Vou aqui virar o meu trabalho, vou fechar bem o meu círculo mágico e eu vou fazer um nozinho usando esse fio aqui, o fio que nós fizemos o círculo mágico. Com uma agulha mais fina, eu vou passar a minha agulha por qualquer uma dessas argolinhas aqui atrás, passar a agulha por uma dessas argolinhas. E a agulha não vai aparecer do outro lado. Ela não aparece aqui do outro lado. Vou puxar o fio branco por dentro da argolinha e fazer uma correntinha. Fiz assim um nozinho. Novamente, vou procurar aqui qualquer outra argolinha, passar a agulha por dentro da argolinha, de forma que a agulha não aparece do outro lado. Passei a agulha aqui, puxo o fio branco e faço uma correntinha. Pronto. Agora aqui atrás está bem fechadinho, não vai lacear, não vai abrir, não vai desmanchar. Vai ficar bem seguro. Agora, nós vamos continuar o nosso trabalho. Vamos fazer agora a nona e 10ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos. Passamos aqui nosso marcador, fazemos nosso primeiro ponto, passamos o marcador e continuamos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por 2 voltas. Eu vou fazer as minhas 2 voltas fora de câmera e assim que eu terminar eu retorno com vocês para continuarmos o nosso trabalho. Fiz aqui a nona e a 10ª volta fechadas em pontos baixos.
Nós vamos agora para a 11ª volta. Na 11ª volta, nós vamos fazer 7 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no 8º ponto. Então, vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Novamente, vamos fazer nosso primeiro ponto e marcar, sempre marcando o primeiro ponto para a gente não se perder. Fiz o primeiro ponto, faço mais 6, totalizando 7. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E novamente, 7 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Feitos 7 pontos, no 8º fazemos outro aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 7 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a minha 11ª volta com 7 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a 12ª, 13ª e a 14ª volta, ou seja, 3 voltas fechadas em pontos baixos. Então, eu vou fazer as minhas fora de câmera. Vou fazer aqui 3 voltas fechadas em pontos baixos e assim que eu terminar eu retorno com vocês. Eu fiz aqui da 12ª à 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, 3 voltas fechadas em pontos baixos. Vou agora para a 15ª volta. Na 15ª volta, vamos fazer 8 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e um aumento no 9º ponto. Então, aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo e marco o ponto. Fiz o primeiro, faço mais 7, totalizando 8. Feito aqui 8 pontos baixos individuais. No 9º ponto, fazemos outro aumento, fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, vamos fazer mais 8 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto, outro aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 8 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a minha 15ª volta com 8 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos fazer agora mais 3 voltas fechadas em pontos baixos, ou seja, a 16ª, a 17ª e a 18ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer aqui novamente, fora de câmera, essas 3 voltas. E assim que eu terminar, eu retorno com vocês para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, vamos fazer agora 3 voltas fechadas em pontos baixos. Terminado da 16ª à 18ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos agora para a 19ª volta. Na 19ª volta, vamos fazer 9 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no 10º ponto. Então, aqui no primeiro ponto, fazemos um ponto baixo e marcamos. Fiz o primeiro ponto, faço mais 8, totalizando 9. Então, 9 pontos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Agora, no 10º, um aumento. 2 pontos baixos, mesmo ponto de base. E, novamente, 9 pontos baixos individuais. Fiz aqui, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. No 10º, um aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Sempre 9 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento no 10º ponto, até o final da volta. Bom, eu terminei aqui a 19ª volta com 9 pontos baixos e o aumento no 10º ponto, repetindo até o final. Eu já tirei meu marcador e eu já puxei aqui a minha linha. Por quê? Porque agora eu vou fazer o bordado do cílio do nosso patinho. Então, nós vamos vir aqui, ó. Olhar pela parte da frente, a parte que você queira que fique à frente. Vamos contar 15 voltas. Então, aqui do comecinho a gente conta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, essa aqui é a 15ª volta. E entre ela e a próxima, nós vamos colocar os olhinhos. Então, aqui eu vou marcar. Então, aqui, vamos colocar um dos olhinhos. Vamos pular 9 pontos aqui na frente e colocar o próximo olho. Então, eu vou pular aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neste buraquinho aqui, vai o próximo olho. Nós vamos colocar aqui. Se você achar que ficou muito distante, você pode colocar mais perto. Ou, se você achar que ficou muito perto, pode colocar mais longe. Não tem problema. Só que eu vou fazer agora. Eu já marquei aqui onde vai ficar um olho. Eu vou só colocar os olhos aqui só para ficar mais marcadinho. Eu vou usar aqui um olhinho grande. Eu acho que esse aqui é o número 12 milímetros. Olho de segurança 12 milímetros. Não tenho certeza, mas acho que é. E aqui eu vou colocar o outro só para eu ver se vai ficar uma distância legal. Eu gostei dessa distância. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os cílios. Então, eu vou aqui atrás. Agora que já ficou marcado, vai ficar um buraquinho aqui. Agora que está marcado. Vou vir aqui atrás. Eu já passei na minha agulha de tapeceiro o meu fio preto. Eu vou passar a agulha por entre uma dessas argolinhas aqui atrás. E vou fazer um nozinho com a linha. Desta forma. Um nozinho, 2 nozinhos só para ficar bem reforçadinho. Fiz os 2, agora eu vou começar a fazer o cílio. Então, vou passar a agulha por dentro do buraquinho onde vamos passar o olho. E vou começar a fazer o cílio. Então, vou fazer igual o meu original, vou fazer 3 cílios. Essa parte você vai ter que fazer no olho. Você vai ver aqui onde você acha que fica melhor o cílio e puxar ele para fazer. Você pode fazer mais arqueado, mais para cima se você quiser. E eu gostei dele assim, então eu vou já colocar a minha trava aqui atrás e vou passar a minha agulha pro outro lado para fazer o outro cílio. Bom, fiz aqui. Agora, se você quiser fazer, quero fazer uma sobrancelhinhazinha aqui. Você pode fazer uma sobrancelha, só passar a agulha pra cá, com a linha e fazer. Se você não quiser fazer mais nada, está pronto aqui a parte dos olhos. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio preto, vou deixar ele aqui dentro e pronto. Já está certinho. Agora, nós vamos continuar a cabecinha. Nós vamos agora para a volta de número 20. Nós vamos para a 20ª volta. Na 20ª volta, nós vamos fazer o contrário da 19ª. Nós vamos fazer 9 pontos baixos, um em cada ponta de base e uma diminuição. Então, em vez de fazer aumentos, agora nós vamos começar a fechar. Então, no primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo e eu já vou marcar novamente. E lembrando, depois desse ponto, vamos fazer mais 8, totalizando 9. Então, 9 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz até um a mais. Fiz aqui 9 pontos baixos. Agora, vamos fazer a diminuição normal ou a diminuição invisível. Então, a normal, nós passamos a agulha aqui pelo primeiro ponto, puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo segundo ponto, puxamos outra laçada. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolas. Essa é uma diminuição normal. Agora, a invisível, nós passamos a agulha apenas pela laçada frontal do ponto. Então, o ponto aqui em cima, ele faz um Vzinho, ele faz um V. Nós vamos passar a agulha apenas aqui pela laçada frontal. A laçada de trás ainda está aqui atrás. Vou passar aqui, apenas pela laçada da frente do primeiro ponto, apenas pela laçada da frente do segundo ponto, pegar uma laçada e passar pelas 2 argolas, pegar outra e passar pelas 2 argolas. Fizemos assim uma diminuição invisível. E essa é o que eu vou usar para o meu patinho. Então, você pode fazer a normal ou a invisível. Como esse pato vai ficar um pouco grande, eu não vou ter tempo de ficar reexplicando. Então, eu vou sempre falar que estou fazendo a diminuição e vocês façam a que preferem fazer. Fiz aqui a diminuição novamente. 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, novamente, fiz 9 pontos baixos, agora a diminuição. Então, ou a normal ou a invisível. Eu vou fazer aqui a minha invisível.
E vamos continuar fazendo isso até o final da volta, sempre 9 pontos baixos e a diminuição ou a normal ou a invisível, até o final da volta. Então, fiz aqui a minha 20ª volta com 9 pontos baixos e a diminuição. Vou fazer agora a 21ª volta. Na 21ª volta, vamos fazer 8 pontos baixos individuais e uma diminuição ou a normal ou a invisível. Então, aqui no primeiro ponto, eu já começo fazendo um ponto baixo e marcando. Fiz o primeiro ponto, faço mais 7, totalizando 8. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, vamos fazer uma diminuição. Então, vou fazer aqui, no meu caso, a diminuição invisível, pegando aquelas argolas frontais de 2 pontos. E, novamente, 8 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, 8 pontos baixos. Fiz aqui novamente 8 pontos baixos, a diminuição invisível. E assim nós vamos até o final da volta. Sempre 8 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui a 21ª volta com 8 pontos baixos e a diminuição. Nós vamos agora para a 22ª. Na 22ª volta, nós vamos fazer 7 pontos baixos individuais e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Vocês podem ver que nós vamos agora começar a diminuir os pontos. Fizemos uma volta com 9 pontos baixos e a diminuição, a próxima com 8 pontos baixos e uma diminuição, essa agora vai ser 7 pontos baixos e a diminuição, e as próximas 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontos. Então, eu vou passar por elas bem rapidinho, porque dá para perceber aqui já o padrão. Então, nessa volta, 7 pontos baixos. Faço meu primeiro marco. Faço mais 6, totalizando 7. Então, no total, ficaremos com 7 pontos baixos individuais. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou fazer uma diminuição normal aqui. Então, uma diminuição normal ou a invisível. No meu caso, estou fazendo a invisível, pegando as argolas da frente dos pontos. Fiz a invisível novamente. 7 pontos baixos individuais. Terminados 7 pontos, novamente uma diminuição. E você vai seguir assim até o final da volta. Sempre 7 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui a 22ª volta com 7 pontos baixos e a diminuição. Nós vamos agora para a 23ª volta. Na 23ª volta, vamos fazer 6 pontos baixos individuais e uma diminuição ou a normal ou a invisível. Então, já vou começar aqui fazendo no primeiro ponto um ponto baixo e marcar. Marcado ponto, fazemos mais 5, totalizando 6. Então, 6 pontos baixos no total. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, faço uma diminuição ou a normal ou a invisível. No meu caso, eu vou fazer a invisível. Fiz a diminuição, novamente, 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Como eu falei, vou passar por essas partes aqui rapidinho. Então, 6 pontos baixos e a diminuição até o final da volta. Terminada a 23ª volta com 6 pontos baixos e a diminuição, nós vamos para a 24ª volta e nela faremos 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição ou a normal ou a invisível. Então, novamente, faço meu primeiro ponto baixo e marco esse ponto. Marcado o ponto, vamos fazer mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Então, são 5 pontos baixos no total. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, agora uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Que eu estou fazendo aqui é invisível, pegando as argolas frontais de 2 pontos. Fiz a diminuição invisível, nós vamos continuar repetindo isso, sempre 5 pontos baixos individuais e uma diminuição. Então, sempre 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Então, terminei aqui a 24ª volta com 5 pontos baixos e a diminuição. Nós vamos agora para a 25ª volta. Então, na 25ª volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição, ou a normal ou a invisível.
Então, novamente, no primeiro ponto fazemos um ponto baixo e marcamos o ponto. Depois, fazemos mais 3 pontos baixos, totalizando 4. Então, fiz aqui 4 pontos baixos individuais. 1, 2, 3, 4. Agora, usando os próximos 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No meu caso, fiz aqui a invisível, e vamos continuar repetindo isso até o final da volta, sempre 1, 2, 3, 4 pontos baixos individuais e uma diminuição. Terminei aqui a 25ª volta com 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer agora a 26ª volta. Na 26ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, como vocês puderam ver, foi diminuindo o número de pontos. Agora, vamos fazer apenas 3. Então, faço o primeiro e marco novamente, sempre marcando o primeiro ponto. Faço mais 2, totalizando 3. Então, tenho aqui 1, 2, 3 pontos. Agora, uma diminuição, ou a normal ou a invisível. A invisível sempre pegamos ali as argolas frontais dos pontos. Fiz a diminuição invisível novamente, 3 pontos baixos individuais. E novamente, depois dos 3 pontos, uma diminuição. E vamos assim repetindo até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a 26ª volta, fazendo 3 pontos baixos e a diminuição, nós vamos agora para a 27ª volta e a penúltima volta da cabeça do nosso patinho. Então, na 27ª volta, vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição normal ou a invisível. Então, novamente, o primeiro ponto baixo marcamos, fazemos outro ponto baixo formando 2 e agora uma diminuição ou a normal ou a invisível. Daquele jeitinho que nós já estamos fazendo nas outras voltas, só que diminuindo o número de pontos. E novamente, 2 pontos baixos individuais. Feitos 2 pontos, outra diminuição. E vamos repetir isso até o final da volta. Sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a 27ª volta com 2 pontos baixos e uma diminuição. E eu já coloquei enchimento na cabecinha. Depois eu vou colocar mais ainda. Então, agora nós vamos fazer a última volta da cabeça do nosso patinho. Essa é a volta de número 28. Nela, nós vamos fazer apenas um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e marcar. E nessa volta, na verdade, eu vou fazer os pontos, a diminuição normal. Eu acho mais fácil por causa do enchimento, que já deixa a cabeça um pouquinho mais esticada. Então, aqui eu vou fazer a normal, passando ali a agulha por dentro dos pontos. E vou continuar repetindo um ponto baixo e uma diminuição até o final da volta. Eu terminei aqui a minha 28ª volta. Agora, o que eu vou fazer? Um ponto baixíssimo no ponto seguinte, uma correntinha, e cortar um fio longo, um fio bem longo, que esse fio nós vamos usar para costurar a cabeça no corpinho. Cortei o fio, está terminada a nossa cabeça. A cabeça ela ficou assim no final. Agora nós vamos fazer a parte do corpo. Eu já comecei aqui a parte do corpo. Por que eu já comecei a parte do corpo? Porque as primeiras 8 voltas do corpo são idênticas às voltas da cabeça. Então, o que eu fiz aqui? Eu comecei com o círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Na segunda volta, eu fiz 6 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto de base. Na terceira volta, eu fiz um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Na quarta volta, eu fiz 2 pontos baixos individuais e o aumento, repetindo até o final. Na quinta volta, eu fiz 3 pontos baixos individuais e o aumento no quarto ponto, repetindo até o final. Na sexta volta, eu fiz 4 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. Na sétima volta, eu fiz 5 pontos baixos individuais
e o aumento no sexto ponto, repetindo até o final. E na oitava volta, eu fiz 6 pontos baixos individuais e o aumento repetindo até o final. Exatamente o que nós fizemos na parte da cabeça. Então, as 8 primeiras voltas do corpo são iguais às voltas da cabeça. Então, eu vou repetir novamente. 6 pontos baixos no círculo mágico, depois um ponto baixo, depois um aumento para cada ponto de base, depois um ponto baixo e o aumento repetindo até o final, depois 2 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, depois 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, depois 4 pontos baixos repetindo, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento repetindo até o final. Na carreira seguinte, 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento repetindo até o final. E na última volta aqui, na oitava, 6 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Então, essa é a parte do corpo. Nós vamos continuar agora para a nona volta. Na nona volta, nós vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e o aumento. Então, na parte da cabeça, nós fizemos aqui pontos fechados, umas voltas fechadas em pontos baixos. No corpo, nós vamos continuar aumentando. Então, eu vou fazer aqui 7 pontos baixos e um aumento. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo e já marco o meu ponto. Faço mais 6 pontos baixos, totalizando 7. Então, 7 pontos baixos no total. Feito aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo ponto, eu faço um aumento. Então, faço o aumento no oitavo ponto. E, novamente, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito 7 pontos baixos, agora 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, no ponto seguinte, fazendo o aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 7 pontos baixos e o aumento. Terminei aqui a nona volta com 7 pontos baixos e o aumento. Nós vamos agora para a 10ª volta e a última volta de aumentos do corpo. Então, agora nós vamos fazer 8 pontos baixos e o aumento. 8 pontos baixos individuais. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo e já marco. Feito o primeiro, fazemos mais 7, totalizando 8. Então, 8 pontos baixos no total. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos individuais. Agora, no nono ponto, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou repetir novamente. 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz 8 pontos baixos, no nono, outro aumento. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Sempre 8 pontos baixos e o aumento, até o final. Bom, eu já terminei aqui a minha 10ª volta com 8 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós agora vamos fazer da 11ª à 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, ou da 11ª à 13ª volta. Qual a diferença? Se você não quiser fazer a sainha no patinho, você pode fazer da 11ª à 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Mas se você for fazer a sainha no patinho, faça da 11ª à 13ª. Então, a 11ª, 12ª e 13ª. Faça 3 voltas fechadas em pontos baixos. E eu vou voltar com vocês para explicar a 14ª. Então, eu vou fazer o meu patinho com a sainha. Então, eu vou fazer aqui 3 voltas fechadas em pontos baixos. E assim que eu terminar as minhas 3 voltas, eu retorno com vocês para ensinar a fazer a 14ª volta, que nós faremos ali a base da nossa sainha. Fiz aqui da minha 11ª à 13ª volta. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçada traseira do ponto. Então, aqui temos a laçada frontal, que quando fizemos a diminuição invisível, nós pegamos aqui apenas a laçada frontal. Mas agora nós vamos passar a agulha aqui por dentro e pegar apenas a laçada aqui, ó, de trás. Você pode ver a laçada aqui na frente, nós vamos pegar só de trás. E vamos fazer um ponto baixo. E eu já marquei esse meu ponto, então vocês marquem o primeiro ponto.
E vamos para o próximo ponto aqui. Passamos a agulha apenas pela laçada de trás e fazemos outro ponto baixo. E novamente, próximo ponto, apenas pela laçada de trás, um ponto baixo. E assim nós vamos continuar até o final da volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando aqui apenas a argolinha de trás dos pontos. E no final nós vamos ficar com uma ranhura aqui em volta, que nós vamos usar como base para fazer a sainha do nosso patinho depois. Então, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçada de trás dos pontos. Lembrando que, se você não quiser fazer a sainha do pato, é só fazer essa volta aqui normal, sem essa ranhura. Faça um ponto baixo para cada ponto de base, sem pegar na laçada de trás, pegando os pontos normais. No meu caso, eu vou fazer a sainha, então vou fazer aqui com essa ranhura. Fiz aqui a minha 14ª volta, com um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a argola de trás dos pontos. E agora vamos para a 15ª volta e vamos começar a fazer diminuições. Então, na 15ª volta, vamos fazer 8 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marquei o ponto. Fiz meu primeiro ponto baixo, faço mais 7, totalizando 8. Então, vou fazer 8 pontos baixos individuais no total. Feito aqui 8 pontos baixos individuais, nós vamos fazer a diminuição. Você pode fazer a diminuição invisível ou a normal. Então, eu vou fazer, no meu caso, a invisível, que nós passamos a agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas duas argolas, pegamos outra laçada com a agulha e passamos pelas duas argolas. E novamente fazemos 8 pontos baixos individuais. Fiz novamente aqui 8 pontos baixos, fazemos outra diminuição. E assim nós vamos continuar repetindo até o final da volta, sempre 8 pontos baixos e uma diminuição ou a normal ou a invisível. Terminada a 15ª volta, fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final, vamos para a 16ª volta. Na 16ª volta, vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, vou aqui no meu primeiro ponto baixo novamente, faço um ponto baixo e marco o ponto. Feito o primeiro, faço mais 6, totalizando 7. Então, 7 pontos baixos no total. Feito 7 pontos baixos, fazemos uma diminuição, ou a normal ou a invisível, que no meu caso aqui estou fazendo a invisível. Fiz a diminuição novamente, 7 pontos baixos individuais. Após os 7 pontos baixos, outra diminuição. Então, fazemos outra diminuição e vamos continuar repetindo isso até o final da volta. Sempre 7 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a 16ª volta, fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final, vamos fazer agora a 18ª volta, a 17ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a 17ª volta é uma volta inteira fechada em pontos baixos. Lembrando sempre de fazer o primeiro ponto e marcar, e continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Terminada a 17ª volta, com um ponto baixo para cada ponto de base, vamos agora para a 18ª volta. Na 18ª volta, vamos fazer 6 pontos baixos individuais e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, começamos aqui fazendo o primeiro ponto e marcando, depois mais 5 pontos baixos, totalizando 6. Feitos 6 pontos baixos individuais, fazemos uma diminuição, que no meu caso é a invisível. E novamente fazemos 6 pontos baixos individuais. E após os 6 pontos baixos, uma diminuição novamente. E nós vamos repetir assim até o final da volta, sempre 6 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a 18ª volta, com 6 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final, nós vamos fazer agora a 19ª volta. Na 19ª volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vai ser uma volta inteira fechada em pontos baixos.
Aqui no meu primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Simples assim. Terminada a 19ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, vamos agora para a 20ª volta. Na 20ª volta, faremos 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, já começamos aqui fazendo nosso primeiro ponto baixo e marcando, sempre marcando o primeiro ponto. Fiz um primeiro ponto, faço mais 4, totalizando 5. Então, 5 pontos baixos no total. Fiz aqui 5 pontos baixos, fazemos agora uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, eu vou fazer aqui a minha, que é a invisível, e após essa diminuição, fazemos novamente 5 pontos baixos individuais. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Agora, uma diminuição invisível, ou a normal, e vamos repetir isso até o final da volta, sempre 5 pontos baixos e uma diminuição. Terminada aqui a 20ª volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, vamos fazer agora a 21ª volta. A 21ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fazemos mais uma volta fechada em pontos baixos. No primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos. E vamos continuar assim até o final da volta, sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Terminada a 21ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, vamos agora para a 22ª volta. Na 22ª volta, vamos fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição usando os próximos 2 pontos, ou a diminuição normal, ou uma diminuição invisível. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos, depois mais 3 pontos baixos, totalizando 4, com 4 pontos baixos no total. E agora, uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No meu caso, estou fazendo a invisível. E novamente, 4 pontos baixos. Feitos 4 pontos baixos, outra diminuição. Vamos repetir isso até o final da volta. Sempre 4 pontos baixos e a diminuição até o final. Terminada a 22ª volta, com 4 pontos baixos e a diminuição repetindo até o final, vamos fazer agora 3 voltas fechadas em pontos baixos. Então, a 23ª, a 24ª e a 25ª volta, as 3 voltas, vamos fazer com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou fazer as minhas fora de câmera e assim que eu terminar eu retorno com vocês. Terminada da 23ª à 25ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base por 3 voltas, vamos agora para a 26ª volta. Na 26ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo e marcar. Feito o primeiro, fazemos outro ponto no ponto à frente e mais um no ponto seguinte, totalizando 3 pontos individuais. Agora, uma diminuição. No meu caso, estou fazendo aqui a invisível. Então, vou usar aqui as argolas frontais de 2 pontos e fazer a diminuição. E, novamente, 3 pontos baixos individuais. E, após os 3 pontos baixos, uma diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a 26ª volta, fazendo 3 pontos baixos e a diminuição repetindo até o final, vamos agora para a 27ª volta. Na 27ª volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é uma volta inteira fechada em pontos baixos. Lembrando sempre de fazer o primeiro ponto e marcar o ponto. E vamos continuar assim com um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Terminei aqui a 27ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Eu já coloquei enchimento no meu corpinho, coloquei bastante enchimento. E nós vamos agora para a 28ª volta. Na 28ª volta, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo normal. No segundo,
outro ponto baixo normal, formando assim 2 pontos baixos individuais e usando os próximos 2 pontos uma diminuição, que no meu caso é a diminuição invisível. Vou fazer aqui a diminuição invisível e continuar mais 2 pontos baixos individuais. E após os 2 pontos baixos, outra diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminada aqui a 28ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final, nós vamos fazer agora a 29ª volta. Na 29ª volta, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, no primeiro ponto, o ponto baixo e marcamos. E nos próximos 2 pontos, usamos para fazer uma diminuição, que no meu caso, estou fazendo a invisível. E novamente, um ponto baixo no ponto à frente. E usando os próximos 2 pontos, uma diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre um ponto baixo e uma diminuição. Terminei aqui, eu vou tirar meu marcador. Eu terminei a minha 29ª volta com um ponto baixo e uma diminuição. Tiro meu marcador, vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente e cortar um fiozinho curto. É só um fiozinho curto. Depois nós vamos esconder esse fio aqui dentro. Podemos colocar mais enchimento depois. Mas agora que eu vou ensinar, antes de prender o corpo na cabeça, nós vamos prender o corpo na cabeça. Desta forma. Mas antes de fazer isso, eu vou ensinar vocês a fazer a parte da saia do nosso patinho. Para fazer a saia, eu vou usar esse meu fio vermelho, este fio vermelho, e a minha agulha 3,5 milímetros também. Como que eu vou começar? Eu vou fazer uma laçada inicial neste fio vermelho. Eu vou pegar aqui, onde nós iniciamos a volta, bem aqui no início da volta, onde tem aquelas ranhuras, na 14ª volta. Vou passar, vou vir aqui, vou virar a parte do pescoço para mim, a abertura para mim. Eu vou passar a minha agulha por dentro deste buraquinho aqui, ó, dentro da ranhura. Pegar o meu fio vermelho, passar por dentro da agulha, fechar aqui, passar o fio vermelho por dentro da ranhura e fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, nós prendemos aqui o fio vermelho dentro da primeira ranhura da volta 14. Dentro dessa mesma ranhura, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, essas 3 correntinhas vão contar como um ponto alto. E dentro dessa mesma ranhura, vamos passar a agulha e fazer mais 2 pontos altos. Essa aqui é os primeiros pontinhos da nossa sainha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou já escondendo esse fio por entre os pontos altos. E eu vou seguindo pro lado aqui, eu vou fazer outros 3 pontos altos dentro da próxima ranhura. Então, vou passar aqui. Vou olhar onde tem a ranhura. Aqui no trabalho, ó, a ranhura está aqui. Vou passar aqui, ó, a agulha por dentro da ranhura e fazer os pontos altos. Pego aqui a laçada, passo a agulha por dentro da ranhura e já vou fazendo os pontos altos e escondendo esse fio aqui. Eu posso fazer 2 pontos altos aqui ou 3, depende de quão babada você quer a sainha. Então, se você quer uma sainha bem babadinha, ó, igual essa aqui eu fiz ela inteira com 3 pontos altos em cada ranhurazinha, para ela ficar bem babada. Se você quiser um pouco menos babada, você pode fazer com 3 pontos altos em um ponto e 2 no outro. 3 pontos altos no próximo, depois 2 no seguinte. Ou, se você quiser fazer menos ainda, você pode fazer apenas 2 pontos altos em cada ranhura, que aí vai ficar bem pouquinho o babado. No meu caso, eu quero fazer bem babada, então eu vou fazer 3 pontos altos em cada ranhura. Já fiz 2 aqui nessa, vou fazer mais um. Já fiz 3 pontos altos na primeira ranhura, 3 na segunda, e agora eu vou na terceira. Tomar cuidado para não pular as ranhuras.
Vou passar a agulha e fazer mais 3 pontos altos. E eu vou continuar repetindo assim até o final da volta. Eu sempre vou fazer 3 pontos altos em cada ranhura. E quando chegar aqui bem no finalzinho, eu vou juntar os pontos. Mas eu vou voltar com vocês quando eu terminar aqui. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos em cada ranhura ou 3 pontos altos em uma, 2 na outra. 3 em uma, 2 na outra. Ou 2 em cada ranhura, 2 pontos altos em cada ranhura. Eu vou fazer aqui as minhas com 3. E assim que eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês para mostrar como fechar a saia, esconder o fio e depois irmos para as próximas partes do nosso patinho. Fiz aqui toda a parte da saia, na ranhura da volta 14, eu fiz 3 pontos altos para cada ranhura. No final a minha saia ficou assim, bem babada. Agora o que eu vou fazer? No finalzinho aqui, ó, nós vamos ali na terceira correntinha, vamos passar a agulha pela terceira correntinha, daquele primeiro ponto que nós fizemos, aquelas primeiras 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio pequenininho. Cortei o fio, nós vamos agora fazer um arremate aqui embaixo. Quem faz tapete vai saber mais ou menos como fazer esse arremate. O que eu vou fazer? Eu vou pegar outra agulha de um número menor, vou passar aqui, por trás dessas argolinhas aqui atrás, vou fazer uma correntinha. Passo a agulha aqui, faço uma correntinha. Puxei. Mais um pouquinho para baixo, passo novamente a agulha por uma dessas argolinhas. E faço outra correntinha. Agora eu vou esconder esse fio por dentro dos pontos altos. Então, vou passar a agulha por dentro dos pontos. E vou puxar o fio por entre os pontos altos. Novamente, eu vou passar por mais alguns pontos altos. Passamos os fios, cortamos aqui bem rente ao ponto. Aquele do comecinho que nós escondemos também, cortamos ele bem rente. E pronto, a parte da sainha está pronta. Agora é só prendermos aqui a cabeça no corpo. Vamos prender aqui a cabeça no corpo. E depois vamos prender as outras partes. Então eu vou prender fora de câmera e eu vou ensinar para vocês como fazer agora a parte das asinhas do nosso patinho.